Hoje a nossa palavra será com os pais, nossa querida Eva, já é conhecida de todos. Eva, fica à vontade. Bom dia. Que alegria, né? Estarmos aqui essa manhã e sabermos que podemos ser como crianças. É tempo de ser criança. Quando Daísa me convidou para falar sobre esse tema, eu pensei, que tema fácil, né? Tempo de ser criança. Criança gosta de brincar, de pular, de se alegrar. Só vamos falar de coisas boas e maravilhosas que as crianças fazem. E aí Deus começou a incomodar o meu coração. Eu falei, Senhor, não é bem por aí, né? A alegria é uma maravilha. E eu digo que eu sou professora dos juniores e trabalho com eles nas sextas-feiras também. Eu digo que é a minha terapia, porque eu me divirto, eu aprendo muito com eles também, ensino e aprendo, isso é muito bom. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor nessa manhã, em Esther 4:14. Diz assim a palavra do Senhor: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a esse reino. Esse é o primeiro texto que eu gostaria de ler com os irmãos nessa manhã. Falar do tempo de ser criança. Em que tempo, hoje, no século 21, nós estamos vivendo? A maioria aqui conhece a história de Esther, uma escrava levada para a Pérsia. Escrava, não gostava da situação. Qual escravo gosta de ser escravo? Esther estava na mesma situação. Só que a gente vai conhecer a história de um rei Assuero, que não era um rei cristão, não era um rei que tinha o temor do Senhor. Mas Esther estava, naquele tempo, na Pérsia, porque a Pérsia era um lugar que aceitava bem os judeus. E os judeus viviam ali, eles davam muitas oportunidades. Esther era uma filha adotiva do seu primo Mardoqueu. E depois que a rainha Vasti foi deposta do seu reino, né, porque ela desobedeceu uma ordem do rei Assuero, o rei Assuero sentiu falta de uma esposa. E aí ele mandou separar várias meninas bonitas do reino, e para estarem passando por um processo de beleza, de embelezamento, e ele iria escolher entre todas essas jovens uma que fosse a especial, que tocasse o coração dele, para assumir esse posto de rainha. E Esther, dentre todas, foi a escolhida pelo rei. Mas Mardoqueu, que era o primo pai de Esther, ele não era bem visto, porque existia lá naquele reino um homem chamado Amã. E ele queria ser adorado, ele queria ser respeitado, e Mardoqueu não se curvava diante dele. Isso irritou muito o coração de Amã, e ele arquitetou um projeto para exterminar todos os judeus. Então, todos os judeus, todo o reino, né, para todas as províncias daquele reino, foram avisados esse decreto. A palavra do rei não voltava atrás. E foi criado esse decreto para que todos os judeus fossem exterminados, porque os judeus prosperavam, os judeus cresciam, era o povo de Deus. E o povo de Deus, mesmo num lugar de temor, num lugar de prisão, num lugar de escravidão, ele prosperava. Então, essa ira cresceu no coração de Amã, e ele convenceu o rei a decretar isso. E os judeus começaram a ficar atemorizados. E Mardoqueu, num tempo, chegou perto de Esther e
convidou a Esther a tomar uma posição, a fazer alguma coisa diante daquele perigo iminente de morte. E lá estava Esther. E Mardoqueu chegou para ela e disse o que nós acabamos de ler. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a esse reino. Toda a história que a gente vai lendo e conhecendo de Esther, a gente vai percebendo que ela estava ali naquele lugar, porque o Senhor a colocou naquele tempo. E a gente pensa em que tempo hoje, no século 21, nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo tempos de desafios. Diante de um momento assustador, a atitude de Esther, depois que o pai dela falou sobre isso, ela não ficou temerosa, ela não questionou, ela apenas falou que era perigoso, porque ela não poderia estar na presença do rei se o rei não convidasse. O rei já não havia há um mês. E ela ficou temerosa. Eu não posso ir até lá, ele teria que me chamar. Ele já não me convida para estar com ele há um mês. O que eu vou fazer? Se eu for, eu vou morrer. Esther tinha essa iminência de morte, de morrer ao ousar falar com o rei, mas ela também tinha outra iminência de morte, que era, se ela não fizesse nada, ela e todo o povo judeu seria exterminado da face da terra naquele momento. Então, Esther, ela simplesmente fez uma coisa. Ela falou para Mardoqueu, olha, convida todos os judeus para jejuarem durante 3 dias. E depois, nós vamos ver o que vai acontecer. Então, todos os judeus foram convocados para estarem jejuando durante 3 dias. Hoje, nesse mundo, como Esther, que foi dependente, confiante e agiu, será que eu e você temos aprendido a depender e confiar no Senhor diante dos desafios deste mundo? Porque os desafios que nós temos diante de nós são muito grandes. Nós olhamos à nossa volta nesse século e a gente fica um pouco com medo, mesmo tendo fé, a gente teme pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A posição de Esther não foi chorar, não foi se desesperar, não foi se lamentar, foi se colocar diante de Deus para aguardar uma resposta. E nos traz essa reflexão. Nós estamos vivendo tempos de desafios, mas nós temos aprendido a depender do Senhor nesses tempos de desafio. Hoje também é tempo de escolher. Por que é tempo de escolher? Ela poderia ter morrido das 2 formas, mas ela escolheu convocar o povo para o jejum. E hoje, nós temos escolhido ouvir a voz de Deus antes de agir. Esther poderia ter pensado numa estratégia para livrar o povo. Afinal, ela era rainha, ela tinha um certo poder controlado ali dentro daquele reino. Mas a primeira coisa que Esther decidiu no seu coração foi se colocar diante do Senhor. Mas, em terceiro lugar, é tempo de posicionamento. Por que é tempo de posicionamento? Às vezes, nós olhamos em volta e a gente vê tantas coisas acontecendo com as nossas crianças. Esther, ela soube se posicionar naquele momento. A gente, às vezes, pensa muito e a gente teme muito pelo futuro, mas a gente corre o risco de estar muito ansioso pelo futuro e esquecendo de trabalhar hoje, no presente, de ensinarmos as nossas crianças no futuro a responderem, hoje e no futuro, a responderem a razão da sua fé. Por mais que a gente possa pensar como igreja, a gente vê que todos os órgãos reguladores mundiais têm pensado na ideia das crianças, de proteção, valorização e cuidado intensivo e integral às crianças. Todas as propostas que a gente for ler sobre as questões mundiais que envolvem crianças, elas têm isso em pauta.
E aí a minha pergunta nessa manhã é perguntar para nós como igreja, o que nós temos feito? O que nós desejamos fazer? O que nós queremos fazer para proteger as crianças? Não é se desesperar. Não é ficar preocupado demais. Mas é entender e confiar que nós temos um Deus que não perde o controle. Um Deus que tem agido, um Deus que tem protegido, um Deus que, embora as coisas andem acontecendo e nos assustando, Ele não perde o controle das coisas. Para tal tempo como esse, nos remete ao propósito de Deus para nos trazer ao mundo nessa geração. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos aqui, nessa manhã, nasceram até o ano 2000? Por favor, levantem a mão. Até o ano 2000. Vai, gente. Até o ano 2000. Estão com medo ou vergonha? Levantei a minha mão. Uma grande maioria aqui. O restante, 2001 em diante. E a gente, hoje, é essa geração que está passando por essa fase de transição. Eu estou entre os 2 séculos. E você que levantou a mão também. 20 e 21. Nós estamos vivendo essas transformações de uma velocidade com a tecnologia, uma velocidade muito grande. As coisas acontecem, cada dia é uma novidade, cada vez um celular, daqui a pouco já é outro celular, com uma outra tecnologia, uma televisão com uma outra tecnologia. Tudo fica muito obsoleto numa velocidade muito grande. E nós, que levantamos aí a mão, fazemos parte dessa geração da transição. Essa geração que sabe muita coisa de antigamente, né? Às vezes a nossa mente até se confunde. Não, na nossa época, aí os adolescentes olham para a nossa cara assim, na nossa época, velho, né? Mas é porque a gente está passando, a gente viu coisas acontecerem, mesmo quando a gente era pequeno, que a gente fala, eu lembro disso, quando uma pessoa mais velha conta uma história, você, eu lembro de ter ido para a fila, na época que tinha racionamento de algumas coisas, e outro dia uma senhorinha que eu estava atendendo lá no consultório, e ela me contando, aí ela falou, você lembra disso? Eu falei, eu lembro, né? Eu era pequena, mas eu lembro dessa história acontecendo. Nós somos dessa geração da transição. E essa geração da transição precisa começar a pensar. Nós estamos tendo o privilégio, sim, de fazermos parte dessa geração de transformação. Muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Em todo o tempo, Deus desafiou e chamou e preparou pessoas diante de qualquer situação, boa, ruim, difícil, fácil. Deus tem chamado, preparado, levantado pessoas, e hoje não é diferente. Deus chama, prepara pessoas aqui. Deus chama e prepara você para agir. Assim como Ele fez com Esther, Ele deseja também fazer conosco. Você já parou para pensar? Deus te fez para esse tempo. Está permitindo a você viver essas transformações. Deus conta com você para lutar hoje, nesse tempo, se posicionando segundo a sua palavra. Deus deseja que você, ou que nós, estejamos investindo nas próximas gerações, para que saibam responder à razão da sua fé e estejam preparados para viver um tempo como este. Para tal tempo como este, nós chegamos até aqui, onde nós estamos. Você chegou à sua família. Você chegou ao teu trabalho. Você chegou à tua faculdade. Você chegou a essa igreja, para esse tempo. Deus te chamou para estar aqui. E o que você e o que nós temos feito. E já que vivemos esse contexto e relembramos esse contexto de Esther, para tal tempo como este, Esther tinha um propósito. A sua vida tem um propósito. E baseado nesse contexto, eu gostaria de convidar vocês para nós pensarmos nessa manhã sobre o que a Bíblia tem nos ensinado a respeito das crianças e o que nós, como servos de Deus, precisamos fazer. Pais, cuidadores, avós,
Os tios que trabalham nas igrejas, os tios das crianças, primos, a gente convive com muitas crianças. E a gente influencia muitas crianças. Criança tem uma fase na vida que é a fase da modelação. Ela olha para você. Ela observa você. A gente não tem muito hábito de achar, não, a criança olha para tanta coisa. Outro dia, eu estava na classe e uma junior falou para mim assim, ô tia Eva, você fica muito quieta durante o culto. Eu, oi? Outro dia eu estava olhando você, me olhando, né? Olha só. Outro dia eu estava olhando você prestando atenção lá no que o pastor estava falando. Eu não consigo ficar assim, não. Claro, na idade deles, eles não conseguem. Mas prestem atenção, como eles observam, como eles veem o que você e o que nós estamos fazendo. Entendam a responsabilidade. Eles observam muito quem está tocando aqui na frente. Às vezes, eles querem ser como vocês. Eles observam quem está falando aqui na frente. Mas eles observam quem está sentado aí também. Porque eles pensam que a vida cristã é isso que nós estamos exemplificando através do nosso viver, através do nosso falar, através da nossa maneira de se comportar. E Jesus nos ensinou muitas coisas a esse respeito. A palavra de Deus nos ensina. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que nós precisamos dedicar tempo em ensinar as crianças. Lá em Provérbios 22:6, a palavra do Senhor nos diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Vamos ler juntos? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ainda quando envelhecer, não se desviará dele. E esse contexto de Provérbios, Salomão está falando sobre conduta, sobre formas de você agir na vida, sobre formas de você se comportar de uma maneira ética, de uma maneira que possa produzir bons frutos na sua vida. E aí ele vai dizer que isso precisa começar desde cedo, desde quando se é criança. Ensina o menino no caminho, para quando ele for velho, para quando ele envelhecer, ele não esqueça, esses ensinamentos estejam frescos, revigorados em sua mente, para que ele pratique isso que ele está aprendendo desde pequeno. Ensinar a criança no caminho que deve andar. Através desses ensinos e desses valores, a gente pode transformar o mundo. A gente pode transformar a nossa nação, a gente pode transformar o nosso bairro, a gente pode transformar a nossa família quando a gente separa tempo para ensinar as nossas crianças. Os embaixadores do rei têm um lema, né, meninos? Que é, fala aí para mim, João, que está sentado aí, ó. Vai, João, não vai lembrar. Construindo meninos para não remendar homens. Se nós nos ocupássemos de construir desde cedo os meninos, não teríamos delegacias, presídios tão cheios. Se nós nos preocupássemos em construir meninos para não remendar homens, nós não teríamos isso que a gente ouve o tempo inteiro, só as notícias do que tem acontecido dentro das escolas, nos bairros, da violência. Nós precisamos ensinar desde pequeno. Mas é necessário que a gente entenda que ensinar a criança no caminho não é levar a criança na igreja. Uma vez por semana, para que aqui ela tenha oportunidade de ouvir, que ela tenha oportunidade de ter um culto muito bom para elas lá, uma palavra toda preparada. Isso é uma bênção do Senhor. Mas ensinar no caminho não é esse o significado que tem. Ensinar
Às vezes nós erramos porque a gente confunde uma pequena partícula. Ensina a criança o caminho? No caminho. E ensinar no caminho faz toda a diferença. Porque o ensino religioso, ele começa e se perpetua dentro da nossa casa. E aí a gente vai lá para Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, que diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. No versículo 6, a primeira coisa que a gente precisa observar: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você só pode dar aquilo que você tem. As palavras estarão primeiro no teu coração. E depois que as palavras estiverem no teu coração, então você vai assentar na tua mesa, vai andar pelo caminho, vai se deitar e vai se levantar. Dá essa ideia de continuidade. O que você sabe, você ensina, sentado, andando, caminhando, deitando, levantando. Continuidade. E a gente pensa em tempo de qualidade. No tempo, né? Para tal tempo como este que nós estamos vivendo, o que a gente menos tem? Tempo. Nós estamos envolvidos com muitas coisas. É trabalho, é academia, é isso, é aquilo, é mais uma infinidade de coisas. E a gente até se sente um pouco mal quando a gente acha que o nosso tempo está ocioso, a gente precisa arranjar alguma coisa para fazer. E como a gente vai ter tempo de qualidade com as crianças se a gente não tem tempo? E aí a gente precisa começar a repensar a nossa vida como pais. E aí a gente precisa repensar a nossa vida como pessoas que lidam com crianças o tempo inteiro. Qual é o tempo que você tem? Deitado, levantado, andado pelo caminho, sentado na tua mesa. Há vários autores que têm dito que o lugar, o momento onde você senta com teus filhos, com tua família, na mesa, é um momento muito precioso, é um momento muito importante. Porque é o momento onde você pode olhar nos olhos. Você pode desfrutar dessa coisa especial, que é se ver. Hoje em dia, dentro de casa, a gente pouco tempo tem de ver um ao outro, porque todos estamos dentro de casa, em cômodos separados da casa. E a gente, às vezes, mal temos tempo de sentarmos à mesa para comermos, para conversarmos, para perguntarmos como é que foi o seu dia na escola. Está acontecendo alguma coisa que você quer me contar? Porque cada um escolhe um cômodo para ficar. Hoje em dia, a gente tem se isolado da sociedade, nos condomínios, mas a gente tem se isolado da sociedade dentro de casa. A gente tem se isolado um do outro. E nós precisamos começar a pensar no que a palavra do Senhor tem nos trazido como ensinamento. E eu gostaria de lançar para você pensar algumas perguntas nessa manhã. Você tem vivenciado uma fé cristã genuína dentro da sua casa? Em que tempo sua família se reúne para buscar a Deus? E o que os seus filhos estão transmitindo ao mundo a partir do que estão aprendendo dentro de casa? Ensina a criança no caminho. Seja exemplo. Seja a ponte que leve essa criança até Deus.
Assuma diante do Senhor essa responsabilidade. Ter filhos e trabalhar com crianças é uma bênção. Quem trabalha, quem tem filhos, avós, né? Todos que gostam de trabalhar, de se envolver de uma maneira geral com crianças, é uma bênção. Mas será que, diante do que Deus tem trazido na sua palavra, nós estamos fazendo a nossa parte como o Senhor deseja? As crianças de hoje, que estão trabalhando na igreja, que estão vivenciando, que estão abençoando essa geração, vão ser a geração que vão seguir sozinhos amanhã. Sem que haja nossa interferência, que vão ter o poder de decisão. E o que elas estão aprendendo agora vai reverberar no futuro. E o que elas estão aprendendo? Elas estão aprendendo que o meu pai e minha mãe têm tempo para tudo, menos para mim? Elas estão aprendendo que o papai e a mamãe pede para sair do celular, mas quando ela olha que ela está tentando brincar de alguma outra coisa, ela olha para o lado, quem está lá no celular? Nós precisamos parar para pensar. Ensina a criança no caminho, vai com ela, anda com ela, vem à igreja com ela. Mostra para ela que você é o primeiro exemplo que ela pode olhar para seguir. E aí a gente vai ver uma diferença na nossa geração. Além de separarmos tempo para ensinar as crianças, uma outra coisa que a gente precisa fazer. Precisamos enxergar as crianças como Jesus enxergou. Eu gostaria de convidar vocês para abrirmos em outro texto bíblico. Lá em Marcos 10, versículos 13 ao 16. Versículo bem conhecido. Nosso Senhor Jesus nos ensina coisas preciosas através desse texto. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. E quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Logo de início, a gente vê no versículo 13, no 13, que Jesus estava atento, porque os discípulos, por algum motivo, para não incomodar Jesus, porque Jesus estava passando por um momento difícil, né? Eles queriam impedir que Jesus fosse incomodado. Então, quando os pais que estavam ali queriam levar as crianças, era um costume, né, dos judeus, levavam as crianças para os rabinos abençoarem. E aí, quando eles viram Jesus, sabia que era um mestre, eles queriam também levar até Jesus para que Jesus abençoasse as crianças. E os discípulos ficaram incomodados, porque criança, gente, criança faz algazarra, criança faz barulho, criança fala, criança conversa. Isso é coisa de criança, coisa boa. E quando eles foram chegando, as crianças foram chegando, os pais foram levando, algumas eram de colo, algumas foram sozinhas, os discípulos tentaram impedir. E Jesus, a primeira coisa que a gente vê nesse texto é Jesus atento. Ele viu. Ele estava percebendo toda a situação que estava acontecendo naquele momento. E a gente lê nesse texto coisas tão preciosas que Jesus falou. Quando a gente pensa, em primeiro lugar, em que Jesus estava atento e que ele viu a atitude dos discípulos, a gente volta a pergunta para nós. Você tem prestado atenção nas crianças que estão à sua volta? E eu não estou falando para pais, e somente pais, avós. Estou falando para adolescentes, para jovens. Vocês têm prestado atenção nas crianças que estão à volta de vocês?
E uma outra coisa, lá no versículo 14, que a gente vai ver Jesus se indignando. É a melhor tradução para esse texto. Ele se indignou. Quantas vezes a gente vê na palavra de Deus Jesus se indignando? Essa expressão, pouquíssimas vezes. Mas nessa situação, percebam que essa situação, ele quis nos mostrar algo muito precioso. E ele se indignou com a atitude dos discípulos. E a gente vai ler o que significa a palavra indignação. É sentimento de fúria ou desprezo, geralmente provocado por algo considerado ofensivo, injusto ou incorreto. Será que nós estamos nos indignando com algumas coisas que têm acontecido com as crianças que estão ao nosso redor? E a gente pode pensar em várias coisas. Eu trouxe aqui só algumas coisas para nós pensarmos nessa manhã. Jesus se indignou e nos mostra que precisamos nos indignar. Não só cruzarmos os braços, não só ficarmos olhando ou entrarmos em desespero, meu Deus, mas precisamos nos indignar. Precisamos nos indignar com o isolamento social que tem afetado as crianças. Na verdade, todo mundo, mas nós estamos falando de criança hoje. Isolamento social. E tem um estudo que foi realizado com 7.000 pessoas na China e no Reino Unido, que eles mapearam a região do cérebro de 7.000 pessoas. E olha o que esse estudo diz. Ele foi publicado numa revista. Ele confirmou que já era uma hipótese, que a falta de interação com outras pessoas, o isolamento social, pode provocar mudanças estruturais no cérebro, com perdas cognitivas. E os efeitos podem ser maiores em pessoas idosas, com aumento no risco de demência. E aí, a gente vai perceber que o isolamento social... Mas, Eva, por que você está falando de isolamento social? A gente falou da geração das transformações. Hoje a gente tem a geração dos filhos do quarto. As pessoas entram, para dentro dos seus quartos, se trancam dentro dos seus quartos e se isolam de todo mundo. Mesmo dentro de casa, isolados. E aí a gente para pensar, se a gente está olhando para isso, a gente está olhando para a criança que fica o tempo inteiro no celular. A criança que às vezes chega numa festa, senta numa cadeira e pega um celular, qualquer tablet ou esses outros mais novos, e ao invés de ela largar aquilo para ir brincar, o pai e a mãe falam, vai brincar, a criança está ali. Olha lá, o amiguinho vai falar com o amiguinho, não quero. O tempo todo. Vai visitar a avó. A avó é a pessoa que é menos visitada. Porque a criança está lá. E nós olhamos aquilo e a gente fala, coisa da modernidade. Isso é normal. Isso é normal? Até que a gente veja as crianças adoecendo com vários sintomas que isso provoca. Isso não é normal e nós devemos nos indignar. E uma outra coisa que a gente tem visto são as questões ideológicas. O que tem entrado ou tentado entrar de alguma forma na internet, nos jogos, na televisão, nos desenhos, para corromper a cabeça das crianças de uma forma muito sorrateira, que tudo é normal, a normalização das coisas. E tudo não é normal. Tudo não é certo, tudo não é correto. Se você não sentar para ensinar o seu filho, ele vai aprender que o que ele está aprendendo no joguinho, no desenho, é o que é correto. E é isso que ele tem que vivenciar na vida dele. O excesso de telas, Isso já foi comprovado. E aí as pessoas estão ficando viciadas em internet, em tela. O nome disso é nomofobia.
Isso provoca sintomas de estresse, depressão, tristeza, falta de sono, dificuldade de se relacionar. Hoje as pessoas têm muita dificuldade de iniciar uma conversa, de falar com o outro. Por quê? Porque a tecnologia, a rapidez de se comunicar, né? Você se comunica ali, você vai a outros países, mas você é incapaz de olhar nos olhos de alguém e falar. A nossa geração está ficando desse jeito. E aí, uma outra coisa que eu quero trazer para vocês, que é a desvalorização e desrespeito ao ser humano. Como isso tem sido banalizado nas escolas, dentro de casa, entre eles mesmos, bullying que são feitos. Tudo isso sendo normalizado. A quebra de valores básicos e essenciais. Lembram da pandemia? Uma coisa mais engraçada, mais interessante. Engraçada a pandemia não, me entendam. Foi que uma das coisas essenciais dentro da pandemia é lavem as mãos. Mas isso não deveria ser uma coisa que a gente deveria fazer desde cedo, lavar a mão? Mas vocês já repararam que, às vezes, as pessoas não dizem mais, dá licença, por favor, obrigado. Isso se torna uma coisa comum. Às vezes, as pessoas passam perto da outra como se não conhecessem. Sem dar um bom dia. Você precisa sorrir, abraçar, cada um tem seu jeito. Mas você tem que ser, pelo menos, cordial, educado. Isso também tem sido deixado de lado. E aí a gente tem que pensar, será que essas coisas nos incomodam ou já se normalizaram? A segunda coisa que a gente vai ver dentro desse texto é que Jesus impõe uma condição para herdarmos o céu. Sermos como criança, lá no versículo 15. E o que será que Jesus quis dizer em ser como uma criança? Não é ser uma criança, não é ter atitude infantil. É ser como uma criança pelas coisas que as crianças reproduzem. A respeito da fé, uma fé simples, genuína, confiança irrestrita. Você olha para uma criança, quando ele está brincando, geralmente com o pai, com a mãe, e ele se joga, faz aquela brincadeira, está num lugar mais alto, ou uma certa distância, ele se joga sem medo? Confiando que o pai vai pegar? Criança é desse jeito. Jesus está nos convidando a sermos assim em relação a Deus. Termos essa fé genuína. Estarmos desejosos de estarmos no braço do Pai. Ser como criança, porque as crianças estão ávidas para ouvir a voz de Deus. As crianças... Na sexta-feira mesmo, quem teve a oportunidade de vir, alguém estava perto de mim e perguntou assim, no momento do apelo, as crianças querem receber a Jesus depois da peça que teve. E a quantidade de crianças sentadas aqui era imensa. E alguém me perguntou, as crianças que aceitaram a Jesus? Eu falei, são todas aquelas. Aí alguém virou para trás e falou, todas aquelas? As crianças ouvem a voz de Deus. Nós temos ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? As crianças têm facilidade de crer, de ter fé. Essa fé pura, simples e genuína. As crianças têm um coração quebrantado. As crianças estão disponíveis. Então, todos nós precisamos entender que precisamos aprender a ouvir e obedecer. Precisamos aprender a exercitar a nossa fé. E nós precisamos ter corações quebrantados diante de Deus e estarmos prontos para o serviço. Eu e você. Como que você se avalia nessa manhã? Você tem tido esse coração? Você está desejoso de ouvir Deus falar? Lembra de Esther? Ela quis ouvir Deus falar antes de agir. Você está pronto para ouvir Deus? Você tem facilidade de crer naquilo que Deus tem feito na sua vida? Ou diante das pequenas coisas que acontecem, você já esquece de tudo e você entra em desespero?
Você tem um coração quebrantado? Porque é o coração quebrantado que Deus não despreza. E você está disponível para servir a Deus na sua obra? Uma outra coisa desse texto, que está lá no versículo 16, é que Jesus abençoou as crianças. Ele se moveu em direção às crianças, envolveu as crianças nos braços. E a mesma coisa Ele tem feito conosco dia a dia. Ele nos acolhe, Ele nos consola, Ele cura as nossas feridas. Isso que Ele fez com as crianças, Ele está fazendo conosco todos os dias. E da mesma maneira Ele nos ensina que nós precisamos aprender a nos envolvermos e aprendermos com as crianças. E como nós aprendemos? Eu tenho certeza que você que está sentado aqui nessa manhã, você tem uma experiência para contar. Eu tenho certeza que você já aprendeu com alguma criança na sua vida. Eu tenho certeza que Deus já usou a boca de uma criança para abençoar a sua vida. De uma forma extraordinária. A criança que percebe, a criança que está atenta, a criança que ouve. Jesus tem muitos ensinamentos a esse respeito. Assim como Ele se envolveu, assim como Ele se indignou, assim como Ele acolheu, como Ele viu as crianças, nós precisamos ter essa visão de Jesus. Nós precisamos aprender a seguir os passos de Jesus. A nossa fé precisa ser uma fé firme, genuína, pura, sem condicionamentos, sem impor condições para Deus agir na nossa vida. Uma fé de entrega, uma fé de descanso, uma fé de prontidão. Você vê as crianças quando elas estão se preparando, durante esse tempo que eles têm se preparado para o Central Kids, como eles têm feito isso com o coração, né? A vontade deles não está aqui para aparecer para ninguém, para brilhar, mas eles querem participar, eles querem estar envolvidos, eles querem fazer. Isso nos ensina muitas coisas. Nessa manhã, nesse tempo, já estamos concluindo, pedir para chamar as crianças lá, alguém, por favor. Deus tem me ensinado que ser cristão não é sobre nós, o que nós gostamos, o que nós achamos, o que nós queremos, mas é sobre o que Ele diz na sua palavra e o que Ele deseja fazer através de nós. Nesse tempo, o Senhor tem nos mostrado que somos apenas instrumentos colocados estrategicamente nos lugares onde Ele quer. Lembram da história de Esther? Naquele tempo, Esther foi um instrumento poderoso de salvação para o seu povo. Um instrumento nas mãos de uma pessoa que não sabe utilizar, ele vai simplesmente ficar ali, ó, sem valor nenhum. Mas quando você se prepara e você é usado pelo Senhor para sentar ali e para tocar aquele instrumento, ele faz toda a diferença. Como instrumentos na mão de Deus, sozinhos nós não podemos nada. Mas com o Senhor nós podemos tudo, nós podemos ser tremendamente usados. Você pode ser tremendamente usado como pai, como mãe, como filho na sua família, como irmão mais velho. Você pode ser tremendamente usado. Hoje, para tal tempo como este, precisamos entender que somos os instrumentos que o Senhor deseja usar
para abençoar as crianças que estão perto de nós. Hoje, Deus nos chama para nos levantarmos e nos posicionarmos em defesa das nossas crianças. Tempo de ser criança. Tempo de abrir o coração para o Senhor nos usar. Tempo de aprendermos a sermos moldáveis. Tempo de aprendermos a ter corações quebrantados. Tempo de deixarmos Deus agir através de nós. Precisamos sair do comodismo. Precisamos sair desse lugar de conforto, que é tão bom. E precisamos aprender a agir em favor, em defesa, em luta, em posicionamento, diante daquilo que o Senhor tem falado para você nessa manhã. O que você precisa fazer? E nesse momento, eu gostaria que você ficasse de pé. E eu gostaria de convidar as crianças com seus pais aqui na frente, por favor. Todas as crianças vão entrar, as tias estão trazendo. Você que é pai, que é mãe. Vou convidar os avós também, sabe por quê? Participa da vida, é exemplo. Também. Apesar de não ter a responsabilidade de educar o seu neto, você influencia. Então, vou convidar os avós também para virem aqui. Cadê as crianças e os pais das crianças? Podem vir a mãe e o pai. Os responsáveis. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas me deixo ser levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu afago, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço, As crianças.
e você veio aqui na frente, lembra quando Jesus, nós lemos aqui nesse texto de Marcos, que Jesus pediu que as crianças fossem até elas para que elas fossem abençoadas. Eu gostaria que as crianças estivessem perto dos seus pais, dos seus avós. E agora nós vamos ter esse momento de oração. Se você quiser ajoelhar, se você quiser permanecer de pé. Nós temos enfrentado uma batalha que Satanás tem tentado, de desde bem pequeno, colocar muitas coisas erradas na cabeça das crianças. Nós temos orado, as tias, tia Daísa aqui com as tias, e eu tenho certeza que você, pai e mãe em casa, também tem orado, para que as suas crianças sejam libertas, sejam salvas, sejam abençoadas, sejam exemplos, sejam pessoas de Deus nesta terra. E assim como Jesus abençoou, abraçou, trouxe para perto, pai, mãe, em primeiro lugar para vocês, se sintam abraçados e amados pelo Senhor nessa manhã. Sintam que o Senhor permitiu que vocês tivessem o privilégio de receber seus filhos. Entendam que o Senhor fala para vocês que vocês são responsáveis, e Ele chama vocês a essa responsabilidade de abraçar, de amar, de cuidar. Vocês não estão sozinhos. Então não fiquem com medo, não se desesperem, não se amedrontem. Confie no Senhor que está agindo poderosamente na vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Creia que o ensino que você tem dado, que aquilo que você tem ensinado, através daquilo que você conhece do Senhor, em primeiro lugar, do que está no teu coração, procure vivenciar essa vida com Deus todos os dias. Procure dar tempo para os seus filhos de qualidade, estar com eles, ensinar eles a palavra. Sejam exemplos da palavra do Senhor na vida do filho de vocês. O Senhor tem cuidado, o Senhor vai cuidar, Ele é fiel. E nós vamos, igreja, estender a mão aqui para esses pais, para essas crianças, simbolicamente dizendo que nós também estamos abençoando essas famílias, essas crianças, essa nova geração, para que ela seja bênção nesta terra, para que ela seja guardada, protegida, boca de Deus nessa geração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz e ela produz no nosso coração aquilo, o propósito para que ela veio. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos nessa manhã pelas nossas crianças. Nós as colocamos diante do Teu trono de graça e nós declaramos em nome de Jesus que nada do que vem acontecendo, as ideologias, as propostas, a matança e tudo que tem sido proposto que é contrário à Tua palavra, ó Deus, nada vai atingir os nossos filhos, ó Deus. Porque, Senhor, nós estamos na Tua presença e nós estamos educando e nós estamos ensinando segundo a Tua palavra, Senhor, para que eles saibam responder a razão da fé através de Jesus. Ensina-nos, Senhor, a sermos exemplo, a sermos bênção, Deus. Toma conta das nossas crianças nas escolas. Toma conta quando elas estiverem assistindo os desenhos, ouvindo as músicas, lendo os livros, acessando a internet, Deus. Toma conta delas, livra, Senhor. Ajuda, como pais, a estarmos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor e a declararmos sobre as nossas crianças que qualquer mal vai cair por terra em nome de Jesus. Nós não estamos criando filhos para povoar o inferno, nós estamos criando filhos para povoar os céus.
E nós declaramos nessa manhã que assumimos o compromisso diante de Ti. Se estamos errando, se estamos falhando, se estamos sendo omissos, se não estamos sendo exemplo, se não estamos tendo tempo, Senhor, nos ajuda e nos ensina, nos dá estratégias vindas de Ti, ó Pai, para que realmente essa geração possa ser uma geração que honre e glorifique o Teu nome. Embora hajam as dificuldades, eles estarão brilhando como luzes espalhadas através de Jesus no coração e na vida de cada um deles. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Nós estamos desejosos de aprendermos contigo, de vivermos contigo e de ensinarmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Continue nos abençoando a cada dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E com certeza o Senhor continuará fazendo em nossos corações. Nós te pedimos e te agradecemos essas coisas. Em nome de Jesus. Amém.